Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20, no verso 3. Eu quero dividir essa mensagem em duas partes, ok? Eu vou trazer essa mensagem em duas partes, e eu acredito que você vai entender bem aquilo que o Senhor quer falar ao seu coração essa noite. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 3, diz assim: E alarmado, ou em algumas traduções, e com medo, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda de quem? Do Senhor. Amém? Amém? Eu quero que você comece a entender comigo esse texto, e a base de tudo aquilo que eu quero trazer para você está exatamente nesse texto. O momento em que esse rei, o rei de Judá, o rei Josafá, ele vai em direção ao Senhor, e ele busca no Senhor a resposta que ele precisava. Ele vai em direção ao Senhor, e ele procura no Senhor o socorro, ele procura no Senhor a ajuda, ele procura no Senhor a resposta. E eu quero começar trazendo para você esse entendimento. Eu quero que você entenda isso nessa noite. Você que está na sua casa agora, eu quero que você guarde isso no seu coração. A sua resposta está em Jesus. A resposta que você precisa, a resposta que você veio buscar aqui, a resposta que você está procurando aí na internet, a resposta está em Jesus. Mas como eu disse, eu quero trazer essa mensagem em duas partes, e a primeira parte dela está 2 capítulos antes. Se você ler 2 Crônicas, capítulo 18, você vai ver a história desse mesmo rei, Josafá. A Bíblia diz que Josafá, ele era rei de Judá, servia ao Senhor, mas de repente ele se alinha, de repente ele se torna cúmplice, de repente ele se torna amigo de um outro rei, o rei Acabe, o rei de Israel. Um homem que não servia ao Senhor, um homem que não era temente ao Senhor, mas ali houve uma aliança entre eles. Josafá e Acabe, preste atenção nessa história. Josafá e Acabe fazem uma aliança entre eles. E a Bíblia começa a dizer que havia alguns reis que vieram para atacar Acabe, o rei de Israel. E Acabe se aproxima de Josafá, seu amigo, e diz: Josafá, eu preciso que você vá guerrear essa guerra comigo. Josafá, eu preciso que você entre nessa luta comigo. Eu sozinho não vou conseguir. Eu preciso que você lute essa luta comigo. E a Bíblia diz que Josafá, por ser amigo de Acabe, por se compadecer do seu amigo, ele diz: Acabe, se você precisa, então eu vou junto com você nessa guerra. Mas a primeira coisa que eu quero trazer para você aqui nessa noite, e eu quero que você entenda isso em nome do Senhor Jesus, é que existem guerras que não são suas. Existem guerras que o Senhor não permitiu que você entrasse. Por isso o primeiro conselho que eu quero te trazer aqui nessa noite é: não entre em guerras que não te pertencem. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Não entre em guerras que não te pertencem. Josafá pela amizade, Josafá pelo carinho, pelo respeito, Josafá até talvez por dó, ele diz: ok, Acabe, eu vou com você nessa guerra. Mas a guerra não era de Josafá, a guerra era de Acabe. Mas Josafá entra naquela guerra, uma guerra que não pertencia a ele. E quantos de nós vivemos essa realidade? Quantos de nós estamos enfrentando hoje lutas, hoje estamos enfrentando problemas, hoje nós estamos enfrentando desafios no nosso casamento, nas nossas relações, na nossa vida financeira, porque nós entramos em guerras que não nos pertenciam? Tem alguém comigo aqui? Quantas vezes nós emprestamos aquele bendito cheque para aquele nosso amigo, para aquele nosso parente, para aquela pessoa que a gente tanto amava, e de repente hoje a sua vida financeira está um desastre, porque você entrou numa guerra que não te pertencia. E de repente nós ficamos tentando dizer: mas Deus, por quê? Mas Senhor, por quê? Mas Deus, por que o Senhor permitiu? E Deus está olhando para a gente e dizendo: ei, você entrou nessa guerra, você entrou nessa luta, você não pediu a mim um conselho, você não pediu a mim uma direção, você não veio a mim primeiro pedindo uma direção.
A primeira coisa que eu quero que você entenda é que nós não podemos entrar em guerras que não nos pertencem. A segunda coisa que eu quero que você entenda é que você precisa primeiro cuidar de você, para depois cuidar dos outros. Existe uma terminologia na neurociência que fala que muitos de nós somos considerados hospedeiros. E eu quero que você entenda essa terminologia, porque um hospedeiro é aquele que sempre faz para os outros, e por último, se lembrar, se tiver tempo, faz para si. Alguém conhece alguém assim? Amém. É aquele que faz para todo mundo, e a esposa sempre fica falando: ei marido, você faz para todo mundo e você nunca lembra da gente. E é o marido que fica olhando para a esposa dizendo: ei, você cuida de todo mundo e você não cuida da gente. São os filhos que estão olhando para os pais e dizendo: pais, vocês cuidam de todo mundo, vocês fazem tudo para todo mundo e vocês não lembram de nós. A segunda coisa que eu quero trazer para você nessa noite é: cuide da sua vida primeiro. Pastor, mas isso não é bíblico? É. 1 Timóteo capítulo 4, verso 16. O apóstolo Paulo, ele diz: cuide de você, cuide de você mesmo, e tenha cuidado com aquilo que você ensina. Continue fazendo isso, pois assim você vai salvar tanto você, como aqueles que te escutam. Eu primeiro cuido de mim, eu primeiro cuido da minha família, para depois eu começar a cuidar dos outros. Quando você viaja de avião, você sabe exatamente qual é a regra, não é? A regra é: quando cair as máscaras, o que você faz? Coloca primeiro em você, e depois no outro. Mas tem muita gente com casamento destruído, tentando consertar o casamento dos outros. Tem muita gente com as finanças destruídas, tentando solucionar as finanças do outro. Cuide de você primeiro, meu irmão. É amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a quem? Como a mim mesmo. O amor começa em mim para fluir na vida do outro. A terceira coisa que eu quero compartilhar com você, ainda dentro desse texto, é: não ouça aquilo que te convém. Não ouça somente aquilo que te convém. A Bíblia diz que no momento em que Josafá se aproxima de Acabe, Josafá diz: ok, Acabe, eu vou entrar nessa guerra contigo, mas vamos fazer o seguinte: vamos chamar alguns profetas para nos dizer se é a vontade de Deus ou não. Josafá ainda pede a Acabe, ele diz: vamos fazer isso. Acabe chama alguns profetas, os profetas se aproximam de Acabe, todos eles unânimes começam a dizer: sim, pode ir para essa guerra, o Senhor é com você. Mas Josafá, encasquetado, sabe aquele momento que você fica: cara, mas tem alguma coisa errada nisso aí, tem alguma coisa errada nessa história, essa história não está encaixando, não está certo isso. E Josafá diz: tem mais alguém que pode falar em nome de Deus, se nós devemos entrar nessa guerra, sim ou não? E de repente Acabe se lembra: tem mais um, é um profeta chamado Micaías. Mas esse menino, ele nunca fala o que eu quero ouvir. Ele diz: tem mais um profeta, mas esse eu prefiro nem chamar, porque ele nunca diz aquilo que eu quero escutar. Eu quero que você entenda isso nesse momento, em nome de Jesus. Eu e você precisamos aprender a ouvir aquilo que nós temos que ouvir, e não somente aquilo que nos convém ouvir. Só um aplaudiu, porque só um realmente acreditou nessa palavra. Aplaude aí na sua casa também, meu irmão, em nome de Jesus. O rei disse: eu não quero chamá-lo, porque ele não diz aquilo que eu quero ouvir. E quantos de nós chegamos na igreja e ficamos esperando uma palavra que venha acariciar o nosso coração, que venha acariciar o nosso ego, que venha nos trazer aquele: ai, que coisa gostosa, é isso que eu gosto. Mas de repente, quando a gente ouve uma mensagem um pouco mais dura, a gente: opa, essa mensagem eu não quero não. Hoje, com toda a praticidade da internet, você que está nos ouvindo agora, talvez você já deve estar agora pensando: eu vou passar o dedo para o lado e eu vou ouvir uma outra mensagem, que seja mais gostosa, que seja mais agradável, que acaricie o meu ego. Ei, existem momentos na nossa vida que nós precisamos ouvir aquilo que Deus quer nos dizer, e não aquilo que os nossos ouvidos querem escutar.
Acabe olha e diz: eu não quero chamar esse profeta porque ele sempre diz aquilo que eu não quero ouvir. Mas ainda assim Josafá insiste e diz: não, chame ele, traga ele para perto. Micaías vai até ele, começa a profetizá-lo e dito e feito, ele começa a dizer exatamente tudo aquilo que Acabe não gostaria de ouvir. Mas no momento em que Acabe manda chamar Micaías, ele envia o seu servo e ele diz: vá até Micaías e traga-o para profetizar. E esse servo, no meio do caminho, no meio da jornada, no verso 12, você vai poder ler isso, depois eu gostaria que você lesse toda essa história. Mas no meio da jornada, quando esse menino se aproxima de Micaías, do profeta, ele dá um conselho. E o conselho daquele jovem para o profeta Micaías foi: Micaías, todo mundo está lá falando aquilo que o profeta quer dizer, aquilo que o profeta quer ouvir. Quer um conselho? Fale aquilo que ele quer escutar. Ele diz: a tua palavra precisa ser favorável aos ouvidos do rei. Mas o profeta, ele sabia quem ele era. O profeta sabia a identidade dele no Senhor. E quando nós sabemos quem nós somos, meu irmão, nós decidimos não agradar mais ninguém, senão aquele que nos criou. Quando nós sabemos quem nós somos, nós não ficamos mais à mercê de agradar as pessoas. Agora perceba que o rei gostaria era de ouvir aquilo que o interessasse. E o que aquele menino induz o profeta a dizer era aquilo que o rei gostaria de ouvir. Mas o profeta sabia quem ele era. E eu quero que você, em nome de Jesus, nesse momento, saiba exatamente quem você é e pare de agradar todo mundo. Quantos de nós perdemos a nossa identidade? Quantos de nós rabiscamos a nossa identidade? Quantos de nós rasuramos a nossa identidade porque queremos agradar todo mundo? O quarto conselho que eu quero te dar nessa noite é: pare de agradar todo mundo. Naquele momento, o profeta, ele libera a palavra, ele diz que o Senhor não estaria naquela guerra, ainda assim Acabe vai guerrear, e o final da história você já deve saber. Acabe foi morto, e se cumpriu exatamente aquilo que o profeta havia dito. Quando você pula 2 capítulos do 18, que é tudo isso que eu acabei de trazer para você, e você chega no capítulo 20, você vê esse segundo momento. Quando Josafá já havia enfrentado aquela guerra, por misericórdia ele não havia morrido, e agora Josafá, ele não esperava enfrentar nenhuma outra guerra. Queridos, eu quero que você entenda isso em nome de Jesus. Existem guerras que nós não estamos esperando por elas. Talvez esse momento que nós acabamos de enfrentar foi um momento onde nós não esperávamos enfrentar. Talvez nós nem estávamos preparados para enfrentar tudo aquilo que nós vivemos esses dias. E assim também foi na vida de Josafá. Ele não estava esperando aquela guerra, mas de repente 2 outros reis vieram em direção a ele. E quando eles se aproximam de Josafá, e Josafá descobre que haviam 2 reis vindo para guerrear, começa aquele capítulo que eu li para você no início, capítulo 20, o verso 3. Uau, a mesinha está quase, ó. E vai. No capítulo 20, no verso 3, o momento em que Josafá descobre que haveriam uma nova guerra, ele com medo. E quantos de nós já sentimos medo? Semana passada eu falei exatamente sobre medo. Quantos de nós temos medo? Todos nós temos algum tipo de medo. E aqui não foi diferente. Era uma guerra que ele não esperava, um momento que ele não estava esperando, ele não estava preparado para aquilo, ele não tinha o exército preparado, ele não tinha os soldados capacitados, ele não tinha toda a estrutura para aquilo. E a guerra veio, ele sentiu medo, mas no momento em que ele sente medo, a Bíblia diz que ele se coloca diante do Senhor e começa a pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda. E eu quero ler esse texto com você. Abra comigo em 2 Crônicas capítulo 20, no verso
6, diz assim: e orou: Senhor Deus dos nossos antepassados. Essa é a oração de Josafá, o rei Josafá. Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre os teus descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante desse templo, pois ele leva o teu nome, clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão os amonitas, os moabitas e os habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitistes que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Olha o verso 11. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Olha o versículo 12 agora, igreja. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com as suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali, em pé, diante do Senhor. Então, o Espírito do Senhor veio, meu Deus. O Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaía, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Preste atenção comigo nesse verso 15. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Eu quero que você entenda isso nesse momento. Josafá, quando ele descobre que haveria uma nova guerra, uma guerra que ele não esperava, ele não estava pronto para aquilo, ele teve medo, e todos nós podemos sentir medo, mas naquele momento ele se prostrou e se colocou diante daquele que poderia dar a ele a vitória. Ele se coloca diante do Senhor, e a primeira coisa, no verso 6, ele começa a exaltar o Senhor. No verso 6, o início da oração, ele começa simplesmente dizendo: Senhor, eu quero te exaltar, eu quero declarar quem o Senhor é, a sua soberania, eu quero declarar que o Senhor está assentado sobre o trono, eu quero glorificar o teu santo nome, eu quero entregar a ti toda adoração, eu quero entregar a ti todo louvor. A oração de Josafá começa entregando a ele aquilo que ele merecia. A segunda parte dessa oração é incrível, porque ele começa no verso 7 dizendo: lembra, Senhor, das suas promessas. Como se Deus se esquecesse daquilo que ele prometeu. É claro que Deus não se esquece, mas quando Josafá estava dizendo lembra, Senhor, ele estava na verdade dizendo: eu quero me lembrar daquilo que o Senhor prometeu, e aquele que prometeu é fiel para cumprir, aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir na minha vida. Ele estava dizendo lembra, Senhor, mas a verdade era o que ele estava querendo dizer: eu preciso me lembrar que o Senhor prometeu, e se o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. A terceira parte dessa oração me mostra o momento em que ele diz: eu busco no Senhor a minha resposta. Eu quero convidar você, meu irmão, a começar a buscar na pessoa certa a sua resposta, a começar a buscar naquele que realmente pode lutar a sua guerra,
a começar a buscar aquele que pode vencer por você, a começar a buscar. Entra no seu quarto, fecha a sua porta, e o Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Busque no Senhor a sua vitória. A quarta parte dessa oração, ele começa a reconhecer que ele não sabe fazer nada. Ele começa a reconhecer o quão pequeno ele era. Ele começa a dizer: Senhor, eu sou tão pequeno, eu não sei nem mesmo o que fazer diante disso tudo. Quantos de nós chegamos em momentos da nossa vida que nós olhamos e dizemos: eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais como falar, eu não sei mais como fazer com meu filho, eu não sei mais como fazer com meu marido, eu não sei mais como fazer com a minha esposa, eu não sei mais como fazer nas minhas finanças, eu não sei mais o que fazer. Mas ele diz: e nesse momento que eu não sei o que fazer, eu coloco os meus olhos no Senhor, e eu fixo os meus olhos em Ti, porque eu sei que do Senhor virá o meu socorro. A quinta parte dessa oração é o momento em que o Espírito Santo vem sobre um novo profeta. E aquele profeta cheio do Espírito Santo, ele se coloca diante de toda aquela assembleia, e ele começa a responder à oração do rei. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, que hoje o Senhor está respondendo a sua oração. Hoje o Senhor está respondendo o seu clamor. Hoje o Senhor está respondendo aquilo que você tem colocado diante dele. E o Espírito Santo se apossa daquele profeta, e ele começa a dizer: não tenham medo, e nem fiquem desanimados, porque essa guerra não é de vocês, essa guerra é do Senhor. Ei, eu quero que você entenda isso em nome do Senhor Jesus. Essa guerra que você está enfrentando, ela não é sua. Essa guerra é do Senhor. Quantas vezes nós dizemos que a batalha é do Senhor? Nós até cantamos: a batalha é do Senhor, mas nós nos estressamos tentando resolver essa batalha. Nós dizemos: a guerra é do Senhor, mas nós passamos dia e noite, e muitas vezes noites em claro, sem dormir, tentando encontrar um caminho, uma forma, um jeito de resolver aquela batalha que nós estamos dizendo que pertence ao Senhor. Ei, eu quero te convidar em nome de Jesus: entrega essa guerra definitivamente nas mãos dele, entrega definitivamente essa luta na mão do Senhor, e diga: Senhor, eu quero deitar nessa noite na minha cama e ter o sono do justo, dormir como eu nunca dormi antes, descansar no Senhor, porque essa guerra não é minha, ela é do Senhor. Se você crê nisso, aplauda comigo, por favor, se expressa em nome do Senhor Jesus. O profeta, ele diz: não tenha medo e não se desanime. E no final ele diz: eu quero dar a você uma direção. Josafá, quando você preparar o exército, quando você preparar o povo, coloquem todos em posição. Eu quero te convidar em nome do Senhor Jesus, meu irmão. Coloque-se em posição nessa noite. Se posicione em nome do Senhor Jesus. Um filho de Deus não anda cabisbaixo, um filho de Deus não anda olhando para baixo, um filho de Deus não anda chorando, um filho de Deus sabe quem é o seu Pai, e é debaixo dessa palavra que nós nos posicionamos e dizemos: eu sei em quem eu tenho crido, e eu também sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto eu tenho pedido ou pensado, conforme o seu poder que opera em mim. Se posicione, se posicione. Ele diz: se posicione, permaneça firme e veja com os seus próprios olhos o livramento que o Senhor te dará. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus. Você verá nos próximos dias com os seus próprios olhos o livramento que o Senhor vai te dar. Você verá com os seus próprios olhos aquilo que o Senhor te dará em nome do Senhor Jesus. Ele diz: se posicione, fique firme, veja o livramento. E ele encerra dizendo: cante louvores ao Senhor.
Cara, eu fico imaginando o exército de inimigos na sua frente, e ao invés de você pegar um pau como muitos estão fazendo esses dias, ao invés de você pegar pedras como muitos estão fazendo esses dias, ao invés de você pegar e rabiscar e pichar e fazer isso ou aquilo, ao invés de fazer todo o vandalismo que infelizmente nós estamos vendo alguns fazer, Ele diz: ei, coloque-se em posição e comece a adorar o Senhor, comece a engrandecer o Senhor, comece a cantar louvores ao Senhor, comece a exaltar o nome dEle. Eu fico imaginando uma nação, uma geração, eu fico imaginando eu e você, diante de tudo isso, e nos colocando em pé, e cantando a Ele, glorificando a Ele. Mas eu quero que você entenda que não é sobre cantar simplesmente, não é somente cantar. Quando Ele diz comece a cantar, Ele estava dizendo: tire o seu foco do problema e coloque os seus olhos no Senhor. Quando eu começo a cantar, não é simplesmente cantar, eu tiro os meus olhos de tudo aquilo que está contra mim, e eu começo a colocar os meus olhos diante